Sabadão de Série B, e é um sábado, meu irmão, que vai ter mudanças no G4 da Série B. Então, se você tá buscando acesso, tá torcendo pro seu time subir, se liga nos jogos de hoje, vai mexer muita coisa na tabela e vai mexer também na briga contra o rebaixamento, tá? A gente tem ali Brusque, Paysandu e Guarani brigando contra o rebaixamento, e a gente tem jogo do Vila Nova, jogo do Mirassol e jogo do Amazonas pra gente discutir nesse vídeo, ver os favoritos e ver o que vai mudar na tabela da Série B. Então vambora, mete marcha aí, vamos nessa. Fala, meu irmão, Diogo Cunha, mais uma vez aqui para falar sobre futebol brasileiro, e hoje o assunto é Série B. Série B que tá pegando fogo, né? Pra você que não tá ligado, ontem teve um jogo assim histórico na Série B. O Novo Horizontino conseguiu vencer, meu irmão, com 3 jogadores expulsos. 3, meu irmão, não falei errado não. 3 jogadores expulsos. O Novo Horizontino conseguiu vencer o seu jogo. E a liderança da Série B não vai mais mudar nessa rodada. Porém, tá? O G4 pode mudar e hoje tem um jogo crucial, tá? Pra gente decidir se vai ter a possibilidade de mudança ou não. São 2 jogos, né? O Vila Nova enfrenta o Brusque, então o Vila Nova precisa vencer para não correr risco de perder sua vaga. E o Mirassol enfrenta o Amazonas num confronto direto. O Mirassol também precisa pontuar aí para garantir a sua vaga no G4 nessa rodada. A gente vai falar ainda também sobre Paysandu e Guarani, meu irmão. Isso aqui é briga de cachorro grande, é contra o rebaixamento. 2 times que estão bastante ameaçados de rebaixamento e que precisam vencer esse confronto direto. Então são 2 confrontos diretos, né? Mirassol e Amazonas, estou botando o Amazonas aí nesse bolo de G4, porque tem um jogo a menos, e temos também esse confronto direto Paysandu e Guarani, e tem esse confronto aí de opostos entre Brusque e Vila Nova, tá, cara? Eu me chamo Diogo Cunha, cara, esse aqui é o Torcedorismo, canal sobre futebol brasileiro. Se inscreva neste canal se você ama futebol brasileiro e quer acompanhar diariamente tudo que tá rolando no futebol brasileiro, cara. Aqui a gente tem análise de notícias, tem análise de tabela, meu irmão, tem escalações, tem opinião, tem de tudo, tem uma comunidade excepcional aqui que você, meu irmão, forma aqui no Torcedorismo, nos comentários. A troca de ideias é sempre boa, então se inscreve e, por favor, se não for pedir demais, deixe a sua curtida nesse vídeo. Eu vou botar a tabela da Série B no ar agora. Rapidinho aí a tabela entrou. Pra gente trocar essa ideia, né, sobre os jogos de hoje da Série B, quem é favorito, quem vai se dar bem, quem vai se dar mal caso perca esse jogo de hoje, né? Então vamos começar pelo jogo aí que abre essa rodada, né? 2 jogos no mesmo horário, né? A gente tem Brusque e Vila Nova, tem Paysandu e Guarani. Vamos seguir a ordem aqui da tabela do Globo Esporte, né? Brusque e Vila Nova. Cara, isso aqui é um jogo de opostos, né? Quando você vê aqui, o Vila Nova é o time de melhor aproveitamento nos últimos 5 jogos, tem 4 vitórias. O Brusque tá lá embaixo na tabela, tá na penúltima colocação, vice-lanterna, venceu apenas um jogo nos últimos 5. O Brusque precisa desesperadamente da vitória para sair da zona do rebaixamento. Só que não é mais possível sair da zona do rebaixamento nessa rodada para o Brusque, porque ele vai no máximo a 26 pontos, né? Então ele igualaria o número de pontos do CRB e não consegue passar o Paysandu, que nesse momento aqui é o primeiro time fora da zona, já que o Ituano venceu ontem, goleou a Ponte Preta, deixou a Ponte ali uma crise maior ainda. O Ituano, ele já conseguiu sair da zona do rebaixamento, deixou o Brusque, Guarani, Chape e CRB para trás. Então o Brusque, cara, para continuar vivo, para continuar com a possibilidade de sair da zona do rebaixamento nas próximas rodadas, tem que vencer esse jogo de hoje. Pro Vila Nova, cara, é questão de continuar brigando por liderança e de garantir a sua manutenção no G4, tá? Por que precisa garantir? Olha lá, a gente já tem Sport e Ceará a uma rodada do Vila Nova, ou seja, os 2 têm a possibilidade de passarem o Vila Nova nessa rodada. Se o Vila Nova perde esse jogo do Brusque, tá? E o Ceará e o Sport vencem, ambos vão a 12 vitórias, né? E empatariam com o Vila Nova, que também tem 12. Só que o saldo de gols aqui do Vila Nova é muito baixo, né? Então ele já tem saldos maiores, então é só vencer, se eles vencerem os seus jogos, né? O Ceará enfrenta a Chape fora e o Sport enfrenta o CRB em casa, né? De novo, né? Sport e CRB. Então, só eles vencendo, se o Vila Nova perder, o Vila cai ali para a 6ª posição, que seria um desastre, né? Terminar a rodada na 6ª posição. Um empate mantém o Vila dentro do G4 e mantém o Vila muito bem para brigar por acesso. Só que, cara, uma vitória, além de aumentar essa gordura para 6 pontos,
jogar a pressão totalmente para esses dois times, né? O Ceará, por exemplo, joga fora de casa. O Vila segue brigando por liderança, né? Porque antes da rodada começar, o Vila tinha a possibilidade até de se tornar líder. Só que com essa vitória aqui, ó, do Novo Horizontino ontem diante do Botafogo, a liderança não vai mais trocar de mãos nessa rodada. Mas o Vila vencendo volta a 45 pontos e volta a botar pressão no Novo Horizontino na próxima rodada, numa rodada em que o Novo Horizontino enfrenta o Brusque e o Vila enfrenta a Chape. Então vai seguindo essa perseguição ao líder e obviamente, cara, vai subir posições aqui no G4 e vai deixar mais times ali para trás, né? Vai botar, por exemplo, o Goiás perdeu o seu jogo, o Avaí perdeu o seu jogo ontem para o Goiás, e o Vila Nova vencendo, bota ali 8 pontos de vantagem para um concorrente direto e pode até botar 6, né? Dependendo de como termine a rodada para esses dois times que estão fora. Então é uma rodada crucial para o Vila Nova. É uma rodada em que o Vila Nova, mesmo jogando fora de casa, né? O Vila não tem tanto um desempenho tão forte fora de casa, porque em casa é difícil também replicar o que o Vila faz em casa, né? É o melhor mandante da Série B. Então, quando vai jogar fora, acaba caindo um pouco. É um time que venceu poucos jogos fora de casa, venceu só 2. Precisa mostrar mais serviço. O Brusque é um time que marca muito, tá? É um time que ainda vai jogar fora, tá? Do seu estádio, não vai jogar em casa. O Augusto Bauer tá ainda interditado, ainda não foi liberado pelo Corpo de Bombeiros, então isso daí é um fator ruim para a torcida do Brusque, para o clube, para o time, e é bom para o Vila Nova, né? Vai jogar num campo neutro praticamente, então é bastante favorito para esse jogo de hoje. Eu vejo o Vila Nova bastante favorito. Eu até separei aqui, ó, pra gente ver o retrospecto desse confronto juntos, né? Eles já se enfrentaram 7 vezes, mas foram 5 pela Série B. Quem acompanha aqui o torcedorismo sabe que eu uso mais os jogos pela Série B, né? Então aqui, ó, foram 2 vitórias do Brusque, 2 do Vila e um empate, um confronto equilibrado. Aqui no primeiro turno foi 2-2, né? Esse jogo foi a estreia do Luizinho, né? No comando do Vila Nova, né? Tinha acabado de perder a Copa Verde aí pro Paysandu, era um momento conturbado aí pro time do Vila Nova, foi um dos poucos times que tirou o ponto do Vila Nova jogando no Oba, então o Vila agora vai ter que recuperar esses pontos fora de casa. Para mim o Vila é favorito com 4 raios contra 1 desse time do Brusque aí, o Vila é bastante favorito. Passando agora para Paysandu e Guarani, confronto direto dos desesperados, né? Quando a gente olha aqui para a tabela, olha aqui, o Paysandu, meu irmão, demitiu o treinador, vai estrear treinador novo agora. O Hélio dos Anjos já não tá mais, o Paysandu, Márcio Fernandes, né, foi contratado. E, cara, o Paysandu precisa vencer. São 9 jogos sem vencer na Série B. O time despencou na tabela. Para quem tava sonhando com acesso, o Paysandu parou no tempo, não pontuou mais e agora tá aqui, né, numa fase tão ruim quanto o CRB, né? Impressionante como esses dois times aqui caíram muito de produção na Série B, e o Paysandu, ele pode até entrar na zona do rebaixamento nessa rodada, tá? Se o Paysandu perder esse jogo pro Guarani hoje, além do Guarani colar no Paysandu, né, botar só 3 pontos, né, de um pro outro, a Chapecoense, né, se a Chapecoense vencer o Ceará, ela vai a 28 pontos, passa o Paysandu, sai da zona do rebaixamento e o Paysandu entra, ou se o Sport também empatar com o Sport, o Paysandu entra em caso de derrota. Então assim, cara, é um jogo que não tem mais como o Paysandu deixar escapar a vitória. Não tem condição, porque provavelmente vai entrar na zona de rebaixamento. Se não for nessa, vai ser na próxima, se o time continuar nessa crise. Mudanças vão vir hoje, é difícil a gente cravar qual time vai ser escalado pelo Márcio, né? É o primeiro jogo dele, ele tá conhecendo o time, mas já tem que imprimir alguma coisa. O que a gente pode pensar sobre um jogo desse, né? Quando um treinador é demitido, chega um novo treinador com a missão de salvar um time, geralmente a primeira coisa que esse treinador faz é arrumar a defesa. Então, a gente talvez veja essa mudança num Paysandu, que era um time muito ofensivo. Pode ser que seja um time mais cauteloso nesse primeiro momento, nesse primeiro jogo contra o Guarani. É um jogo de vida ou morte, é um jogo direto. A gente pode ver um Paysandu um pouco mais atrás, um pouco mais tranquilo, um pouco cadenciando mais, preocupado primeiro em defender para depois atacar. A gente sabe que a torcida do Paysandu cobra muito a ofensividade do seu time, tá no sangue da torcida bicolor e na camisa do Paysandu também. A ofensividade é um time que joga para frente, a torcida empurra. Porém, tá? Acredito que esse time hoje vá um pouco mais cauteloso, mas obviamente ditando o ritmo do jogo. O Guarani vem aí, né, de um bom segundo turno, vinha aí como melhor campanha do segundo turno, mas tomou-lhe um apavoro do América Mineiro na última rodada,
que meio que trouxe de volta o Guarani para a realidade, né? Vamos ver se o time vai conseguir se recuperar. É o segundo jogo fora de casa do Guarani. O time tá numa situação quase que irreversível, né? São 6 pontos para o Paysandu para sair da zona do rebaixamento. Talvez esse aqui seja a final, o jogo mais importante do ano para o Guarani, porque é contra o time que tá ali logo, né? Tá na boca do Z4, né, da zona do rebaixamento. Então o Guarani pode diretamente diminuir 3 pontos desse time. É uma chance, assim, uma única chance que o Guarani vai ter dessas, porque se perde, de 6 pula para 9 a diferença do Paysandu, ficaria ali a 8, né? Ficaria ali a 7 do Ituano. Então, assim, cara, a vida do Guarani vai ficar muito difícil em caso de derrota nesse jogo, e o empate não é bom para ninguém, né? Essa é a realidade, né? O Paysandu ainda desfalcado vai para esse jogo para tentar vencer. O Guarani tentando recuperar os cacos aí dessa derrota pro América. Dois times aí que o Guarani nunca saiu da crise, né? Mas crise técnica o Guarani não está. O time vem jogando bem, exceto esse jogo contra o América. O Paysandu tá numa crise gigante, né? Crise técnica, crise no clube, crise na tabela, crise nas atuações, crise nos resultados. O Guarani tá em crise só nas tabelas, né? Ali o lanterna da Série B ainda. Mas mesmo assim, cara, jogando na Curuzu, pra mim o Paysandu é favorito aí. Eu daria R$3 pro Paysandu e R$2 pra esse time do Guarani. Inclusive, cara, se você vai a algum jogo hoje da Série B, não deixa de filmar a festa da sua torcida direto do estádio, que eu vou repostar todo torcedor que me marcar. Tem lá a festa nos meus stories do Instagram que eu repostei da rodada de ontem, sexta-feira. E se você for ao estádio hoje, eu vou repostar a sua festa também. O último jogo de hoje, cara, Mirassol e Amazonas, né? Cara, isso aqui é um confronto direto pelo G4. Explico aqui com a tabela, né? Por isso que é bom ter a tabela aberta às vezes, né? Me coloca aqui embaixo se você prefere vídeos quando eu faço com a tabela aberta ou sem a tabela, tá? Mas eu gosto de fazer com a tabela aberta também, gosto de variar. Mas olha aqui, o Mirassol tá com 42 pontos e o Amazonas com 35. São 7 pontos. Pô, Diogo, não é tão confronto direto assim, né? Realmente não é. Nesse momento não é. Só que, olha aqui, Mirassol 25 pontos, 25 jogos e o Amazonas 24 jogos. Isso quer dizer, cara, que o Amazonas tem a possibilidade de ir a 38 pontos. Então, com 38 pontos, ele estaria 4 pontos atrás do Mirassol, e aí vencendo esse jogo de hoje ficaria 1 ponto do Mirassol. Pra tu ver o que o Amazonas está fazendo, essa arrancada. Ninguém tá de olho no Amazonas, o Amazonas tá indo devagarinho ali, ó. Pega um joguinho ali, pega um joguinho aqui, vence um aqui, vence um ali, vence um confronto direto aqui, né? E tá se aproximando do G4 porque tem esse joguinho a menos, tá? Tem esse joguinho a menos aqui, pode disparar sim. O Mirassol vem de uma derrota, assim, que foi feia pro Ituano. O Ituano que tá disparando, né? Tá jogando muito bem, é o líder do segundo turno. Mas o Mirassol perdeu e não perdeu jogando bem. A defesa do Mirassol piorou bastante. O time baixou um pouco o seu nível técnico. Tem desfalques para esse jogo de hoje também. Enquanto o Amazonas vem com todo mundo à disposição. E é um time que está muito confiante, né? O Amazonas está aí a 5 rodadas sem perder. É um time que vem muito bem também no segundo turno. E está muito empolgado. É um time que não vai mais ser rebaixado. Não está mais preocupado com zona de rebaixamento. É um time que agora sonha. É um sonho, né? Sonha com acesso. E que história seria, né? O Amazonas subiu da Série C da Série D para a Série C. Depois ganhou a Série C. Foi direto para a Série B. Imagina se vai direto para a elite do futebol, né? Seria, assim, algo impressionante, né? Mas para o jogo de hoje eu vejo esse time do Mirassol favorito ainda, tá? Com 3 raios contra 2. Só que se eu tivesse que apostar num time que sairia da zona de classificação do G4 nessa rodada, seria o Mirassol, tá? É um time que realmente, tecnicamente, não tá desempenhando o seu melhor no momento. Então coloca também os seus favoritos para esses 3 jogos de hoje, cara. Lembrando que, cara, esses jogos aí, dependendo do que acontecer nesses jogos, os jogos dos próximos dias, né? Os jogos de amanhã, essa rodada acaba amanhã, né? Então os jogos de amanhã vão ter uma importância gigantesca, né? Dependendo do que aconteça nesses jogos de hoje. Então coloca os seus favoritos, se inscreve, porque amanhã tem mais análise de Série B. Deixa sua curtida nesse vídeo se você esqueceu. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!